Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios do Agro. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao parceiro desse episódio, a Agrotravel, agência de viagens oficial do agronegócio. Meu convidado de hoje é médico veterinário, mestre em recursos pesqueiros e pesca pela UFRPE e atua há mais de 18 anos na área de qualidade de pescado. Ele também é consultor do Sebrae, palestrante e dá treinamentos e presta consultorias em toda a cadeia produtiva, desde a tripulação dos barcos, passando pela indústria até os restaurantes. Eu vou conversar com o César Calzavara. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falando o que a gente faz e o que a gente gosta de fazer. Muito bem. César, para a gente começar aqui, conta um pouquinho aí da sua trajetória profissional, como é que a pesca surgiu aí na sua vida? Cara, eu sou veterinário, né? E eu não entendia nada de peixe, além de comer o peixe quando eu entrei na graduação. Não foi com esse foco que eu entrei. E foquei na parte, apesar de eu gostava muito da parte de inspeção e esse tipo de coisa, mas foquei o curso na parte de cirurgia e clínica de pequenos animais. Então eu virei cirurgião de pequenos animais, trabalhei com isso há um ano ainda depois da graduação, já formado, e só que eu tenho um tio que é da pesca há muitos anos, só que eu nunca me interessei e ele sempre chamou. César, vamos lá ver e tal. Nessa época eu morava em Maceió e os desembarques eram em Natal. E aí, numas férias, eu fiz, vou lá em Natal ver como é esse negócio lá. E, cara, me apaixonei. Comecei a dar umas sugestões lá e tal. E com a visão já técnica de veterinário, né? Como eu tinha um conhecimento técnico, eu conseguia dar algumas informações de melhorias já. E aí eu digo que quando a pessoa pega o cheiro do peixe, não consegue tirar mais, né? Então, fica viciante aquilo. Como eu falei, eu comecei a dar algumas sugestões para a empresa do meu tio, que era uma empresa de armadora de pesca, né? E ele me chamou para ir trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele 2 anos e meio, mais ou menos, fazendo rastreabilidade dos peixes, fazendo melhoria de qualidade, melhoria a bordo, né, para a tripulação trabalhar com os peixes de uma melhor maneira para a gente ter uma qualidade melhor. E depois desses 2 anos e meio, outras empresas começaram a me chamar para fazer o mesmo trabalho de classificação de peixes também, de atuns para exportação. E aí eu saí da empresa do meu tio, continuei prestando serviço a ele e fui prestar serviço para outras empresas e outras indústrias. E aí o negócio foi andando e foi quando eu fiz o mestrado e tal, e, bem, tô aqui, já passou dos 18 anos, vai fazer 19 anos que eu tô nessa brincadeirinha. Pô, legal. É engraçado você falar aqui, porque quando a gente fala um médico veterinário, eu acho que a última opção que vem na nossa cabeça naturalmente é alguém que está mexendo com peixes, né? A gente já pensa logo em pecuária, em Isso. outras produções. E eu queria que você falasse um pouquinho disso também, dessa perspectiva, né? De que a gente estava falando da discussão que existe, né? Que a indústria da pesca faz parte do agro, não faz. Como é que você vê isso, César? Isso. Primeiro, a gente tem que entender que o veterinário também atua na parte de pescado, né? O veterinário atua em toda a proteína de origem animal, seja ela bovina, de aves e de peixes também, de pescado de uma maneira geral. Não só peixes, né? Mas todos os animais que saem do meio aquático. E o veterinário atua nessa área com a parte de inspeção, com a parte de controle de qualidade e esse tipo de coisa. Mas realmente não é comum, a gente não vê muitos veterinários nessa área. E eu vejo a pesca, por isso que eu achei surpreendente e gostei muito do convite de vocês, porque realmente traz a pesca para dentro do agro, que é agro, né? A pesca é agro, tanto a pesca como a aquicultura também. A aquicultura às vezes é vista mais como agro por ser um cultivo, né, de organismos aquáticos. Mas a pesca também tá dentro do agro, apesar de a gente ter uma mudança, né? A pesca sai
rolando aí entre os ministérios, secretarias e tal, muda governo, muda tudo, tal. Isso aí é um pouco complicado para a gente seguir um caminho junto, né? Mas pesca é agro e a gente está aqui nisso aí. Boa, boa, isso aí. Muito bem. E César, eu queria que você contasse agora para a gente, falasse um pouquinho aí, até para a gente ter um conhecimento maior sobre a cadeia produtiva aí do pescado. Queria que você falasse rapidinho aí sobre as diversas etapas dessa cadeia. Isso. A gente tem quando a gente fala de pescado, a gente tem duas grandes áreas, né? Que é a pesca e a aquicultura. A aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos, não só peixes, como camarões, como se a gente for atrás, rã, quelônios e jacarés, por exemplo, também entraria como pescado, certo? Mas focando na área de peixes que são mais comuns, a gente tem toda o cultivo que precisa ser muito bem estruturado, questão de evitar doenças, esse tipo de coisa, como qualquer tipo de cultivo. E a pesca seria um animal selvagem, né? A pesca a gente não tem controle do animal antes de ele ser embarcado. Então aí tem dois pontos já muito distintos de cada área. A aquicultura, você tem um controle maior da sanidade daquele indivíduo antes mesmo da despesca, que chama, né, que tira o peixe da água, mas na pesca a gente não tem esse controle. A gente tem um controle a partir do momento que o peixe sobe no barco. Aí vem toda a manipulação que precisa ser para os dois lados. Então a gente precisa ter uma manipulação muito eficiente na hora que o peixe sai da água, né? Eu costumo chamar desse que são os 10 minutos de ouro de qualidade, da qualidade do peixe, que são esses 10 primeiros minutos quando o peixe sai da água. Quando o peixe sai da água, você tem 10 minutos para tomar algumas ações que vão interferir na qualidade daquele peixe nos próximos dias, nas próximas semanas, talvez até meses. Então, que são algumas atitudes, por exemplo, fazer uma sangria, fazer uma insensibilização, fazer a evisceração, colocar rapidamente esse peixe no gelo ou refrigerar ele rapidamente, normalmente é gelo. Então, essas atitudes vão fazer com que o peixe tenha uma vida, na verdade, a vida do peixe, a vida como produto já, né, a vida de prateleira mais longa. Eu costumo dizer, às vezes em aula, em palestra, que a gente sangra boi, sangra porco, sangra frango, e por que não sangra o peixe, né? Então a gente tem que tomar esse tipo de visão e para poder a gente ter um produto melhor na prateleira. Depois que o peixe sai do barco ou é despescado na fazenda, ele precisa ir para uma indústria, né, ou uma peixaria. Na verdade, ele precisa passar por uma inspeção, seja ela federal, municipal, estadual, certo? Então ele passa por uma peixaria ou por dentro de uma indústria para poder ficar apto para o consumo e ser comercializado. Então ele vai ser processado, vai passar por um processo de inspeção e vai ser comercializado. Isso aí seria o caminho normal e legal para a gente ter um produto na prateleira e a gente consumir aquele pescado de forma segura. Legal, legal. E aí, quando você fala da pesca aí, pode ser tanto, a gente está falando tanto de água salgada quanto doce, né? Isso, a gente tem uma variedade muito grande aqui no Brasil, né, de pescas, tanto de água salgada, a gente tem um litoral monstruoso aqui no país, então a gente tem espécies diferentes, tipos de pescas totalmente diferentes no Brasil todo, e a gente tem também uma pesca de água doce também, que a gente tem muitos rios, então, principalmente na região norte, por exemplo, a gente tem uma abundância muito grande de peixe e um consumo muito grande de peixe naquela região. E aí seria lá na região norte, a gente tem, por exemplo, em Manaus, a gente tem um consumo muito grande de peixes de água doce. Em Belém, a gente já tem
peixe de água doce, também peixe de água salgada. Então a gente tem uma variedade muito grande no Brasil todo. E pescado é um mundo, né? É uma coisa assim monstruosa. A gente fala de pescado como se fosse uma coisa só, mas só em peixe, só a gente falar de peixes, a gente já tem uma variedade de espécies muito grande, e cada um com suas características, com sua qualidade, com seu valor agregado ali naquela espécie específica. Muito bem. Na aquicultura, o que eu mais vejo aqui na produção, a gente acompanha mais tilápia e truta, né? Mas no pescado, quais são os principais aí peixes que a gente tem aí no Brasil hoje? Olha, a gente tem uma produção grande de tilápia, claro, na aquicultura, né, tilápia. A gente tem uma produção grande de camarão Vanamei, né, que é aquele camarão cinza, uma produção bem grande também. A gente tem alguma produção de peixes amazônicos também, como pirarucu, os peixes redondos amazônicos. E na pesca, a gente tem, como eu tinha falado, a gente tem uma variedade muito grande, mas a gente tem uma exportação muito grande, com valor agregado, na verdade, um valor agregado muito alto, de lagosta, que tem o superior de defeso, mas tem uma época de pesca que tem um valor agregado muito, muito alto. Atum, a gente tem que eu atuo bastante na cadeia do atum, a gente tem um valor agregado alto de exportação de atum, e a gente tem volumes de pesca, volumes grandes de pesca de sardinha, de bonito listrado, que seria o atum que vai para a latinha. A gente tem algumas pescas específicas em determinadas épocas do ano, dos peixes vermelhos, que aí vai mais uma pesca artesanal, que seria a cioba, tal, dentão. Então tem esses peixes que são mais pescados. Tem a tainha, por exemplo, agora a gente está na época da pesca da tainha lá em Santa Catarina, então volumes gigantes de pesca, tanto da pesca industrial, mas a pesca artesanal também pescando grandes volumes de peixes. Então a gente tem uma variedade, né? Existe a variedade por localização, existe a variedade por época do ano, né? Por conta da migração, da reprodução do peixe. Então tem esse conjunto todo de espécies que a gente pode produzir e pescar. Legal. E César, você tem uma ideia aí do tamanho desse mercado? Números aí para falar o tamanho desse mercado, e também se você tiver dados sobre o consumo do brasileiro, consumo per capita de peixes. Número agora você me pegou, para me dar um número agora de valor, você me pegou. Mas assim, o consumo per capita de pesca é muito baixo no Brasil, né? No Brasil a gente tem um consumo abaixo da maioria dos países. Só que a gente tem uma população muito grande. Então, a gente precisa, o que a gente precisaria era a gente aumentar, por exemplo, um quilo, se a gente aumentasse 1 quilo de consumo per capita de pescado no Brasil, já faria uma diferença monstruosa, porque o país é muito grande, é muito populoso. Então, a gente tem uma diferença também de regionalidade, né? Por exemplo, como eu citei no norte, a gente tem um consumo muito grande de pescado, se eu não me engano, passa dos 30 quilos per capita, e a gente tem regiões que vai aí 1 quilo per capita. Então, a gente tem uma variação muito grande entre as regiões, e a gente precisa ainda na verdade, baratear um pouco do preço do peixe, né? Porque aí quando você compara no mercado, a gente faz um comparativo do preço do peixe com outras proteínas, acaba que o consumidor foca em outras proteínas que seriam mais baratas, apesar de toda a questão de saúde, né? Que é importante, o consumo de pescado e esse tipo de coisa, mas a gente precisa ser mais competitivo, digamos assim, no mercado de proteínas. Mas também não é barato a gente produzir peixe, também não é barato a gente ir pescar, né? Só fazendo um parênteses aqui, eu
o pessoal já escutei as pessoas dizendo assim, por que peixe de pesca é tão caro, né? Porque só ir lá e pegar. Mas não é barato sair com um barco, né? Precisa todo o aparato, todo o pessoal, óleo diesel para o combustível, tal, e não é tão simples ir lá pescar, né? Eu imagino. Como toda a cadeia, né? Acho que no agro todo acontece isso. O pessoal não sabe da complexidade que está por trás das atividades e só vê o produto final ali. É o tomatinho na prateleira. Por que esse tomate não está vermelhinho, bonitinho? E tem tantas coisas, tantas variáveis nesse meio de caminho. E acontece, acho que isso é muito comum do agro, né? Por falta de conhecimento. E legal você falar isso do atum, eu não imaginava que tinha. Eu não sabia que a gente tinha atum. Para mim era um peixe que gostava de águas mais geladas, mais frias. E eu não sabia Não, que a gente tem uma produção assim boa. E quais são os países que a gente mais exporta, ô César? olha, a gente tem, primeiro, respondendo a questão do atum, a gente tem atum no mundo todo, em todos os oceanos do mundo, né? E a gente tem uma pesca muito focada no atum, aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, no Ceará também. São pescas distintas, mas focadas no mesmo peixe. A gente também tem a pesca do atum lá no sul do país, né, na região de Santa Catarina, Itajaí, em Rio Grande também, no Rio Grande do Sul. A gente tem uma pesca focada no atum, que é um peixe, como eu falei, que é muito apreciado, é muito consumido no mundo todo, e hoje a gente exporta principalmente para os Estados Unidos. Hoje o foco da exportação do Brasil de pescado é para os Estados Unidos ou para países orientais, né? Como China e tal. A gente está com um problema, um probleminha já há uns 10 anos, deve fazer uns 10 anos já, que o Brasil não pode exportar pescado para a Europa, né, para a União Europeia. Então, existe uma barreira que a gente está tentando ver se consegue quebrar aí essa barreira, mostrar que a gente tem qualidade, mostrar que a gente tem controles, para que a gente possa voltar, que já se exportou muito peixe para a União Europeia. E hoje o Brasil, como eu falei, há uns 8 ou 10 anos já, que não consegue exportar pescado, nenhum tipo de pescado para a União Europeia, e fechou muito um grande mercado que a gente tinha. Hoje vai mais para os Estados Unidos. Entendi, legal. Ô César, quais são aí os maiores desafios que essa indústria da pesca aí tem, principalmente relacionados à sustentabilidade? Como é que tem um controle de pode-se pescar tanto por tanto período? Como é que funciona isso? Isso. Principalmente no mar, né? Quem controla É, isso? Como é que é, funciona isso tudo? exatamente, porque existe uma complexidade muito grande, porque no mar ninguém está vendo, né, digamos assim. A gente tem só um barco lá pescando, e como é que se controla esse tipo de coisa? A gente tem que entender que existem alguns tipos e algumas limitações de pesca, né? No mar, de uma maneira geral, todos os países que são litorâneos, eles têm uma zona econômica exclusiva, que são 200 milhas náuticas a partir da costa, e só aquele país pode pescar ali dentro. Quando um peixe só vive dentro da ZEE, então os peixes costeiros, o próprio país faz a gestão daquele recurso. Por exemplo, a lagosta. Né? A lagosta a gente tem um período de defesa, a gente está no período agora de pesca, que começou em dia 1º de abril e vai acho que até final de novembro, se eu não me engano. E aí, esse período de pesca e depois para a pesca da lagosta. Então, existem alguns controles dentro do próprio país quando esse recurso está dentro do domínio do país, né, dentro da ZEE, peixes costeiros. Quando a gente vai para peixes oceânicos, grandes migradores, como os atuns, os atuns não sabem que ali é ZE do Brasil, não sabe que é Brasil, não sabe se é águas internacionais, então ele entra e sai. Então precisa os países se organizarem. A gente tem uma legislação mundial, digamos assim, né, das convenções das Nações Unidas sobre direitos do mar,
E essa convenção, ela instruiu os países que pescam esse tipo de recurso a criarem normativas e criarem instituições para preservar aquela espécie. Então, por exemplo, a pesca do atum são pescadas em águas internacionais. Então, o Brasil precisa reportar essa pesca, no caso do Atlântico é a ICAT, né, que é a sigla da instituição que regula a pesca do atum no Atlântico, e a gente precisa reportar essa pesca para poder dividir as cotas entre os países. Se define quanto se pode pescar daquela espécie naquele oceano, e aí divide em cotas entre os países que pescam no oceano. Então, todos os países têm direito a pescar em águas internacionais, desde os países do Atlântico, como países que vêm, por exemplo, China, Japão, podem pescar em águas internacionais, e precisam dividir essas cotas. E aí é uma briga por essas cotas, né? Uma briga política por essas cotas, quem tem capacidade de pescar e quem não tem, mas existe realmente um limite que não deve ser pescado, né? Um limite de sobrepesca, que já aconteceu no passado, de peixes, de atuns, por exemplo, no caso do bluefin, o tunus tinus, ser pescado acima desse limite, e se foi feito todo um trabalho de recuperação de estoque, e hoje o bluefin, depois de um controle de uma recuperação de 20 anos, a gente já tem uma quantidade suficiente daqueles peixes que pode ser explorado. Ah, entendi. Por mais que tenha essa regulamentação, vendo você falar aqui, eu já fiquei imaginando a complexidade disso e a subjetividade também, né? Porque deve ter muita briga entre os países e tudo mais. Deve ser algo bem desafiador, realmente. Precisa E ter todas as estatísticas pesqueiras, né? Porque uhum, a gente sabe que existe pesca ilegal no mundo todo, então essas pescas sim, ilegais também entram nas estatísticas pesqueiras para poder ter um limite, e precisa também ter uma fiscalização intensiva em cima dessa pesca, né? Na verdade, o que eu falo sempre isso, que o ruim não é você pescar muito, o ruim é você pescar e não dizer que pescou. Então isso que é o grande problema, porque não tem ninguém vendo. Então, se você pesca um volume grande de peixes, que às vezes tem pescas que pescam um volume muito grande de peixes, por exemplo, tem pesca que, por exemplo, tem uma pesca de rede cerco, de atum, que a gente nem tem aqui no Brasil, mas que pode pescar 100 toneladas de peixe de uma vez. Mas essa pesca não seria uma pesca que não é sustentável. É uma pesca que reporta. Então, se você sabe quanto você está tirando, beleza. Agora, se você vai pegando de 10 em 10 toneladas e não diz que está pescando, aí sim você vai ter um problema com aquela pesca, entendeu? Então, a sim. questão de sustentabilidade, entrando na parte de sustentabilidade, a gente tem esses controles, mas a gente tem que entender também que sustentabilidade está em cima de 3 pilares, né? Então, a gente tem a parte do meio ambiente, que é a parte que chama mais atenção, mas a gente tem a parte econômica e tem a parte social também. Então, por exemplo, quando a gente vai para a pesca artesanal, que é uma pesca quase de subsistência mesmo, que o cara tem um barquinho e vai pescar lá, muitas vezes a vela, a gente precisa ver que aquele pescador, ele precisa sustentar a família, ele precisa ter a renda dele ali naquela pesca, naquela quantidade de peixes que ele tira ali daquele mal, daquela água. Então a gente precisa ver esse lado social, e a gente precisa ver também o lado econômico. A gente precisa fazer com que o país também lucre com relação à pesca. Por exemplo, como eu estava falando, na pesca do atum, dos peixes grandes migradores, a gente tem todos os controles que o peixe precisa ter, mas se o Brasil, por exemplo, disser, não, eu sou muito bonzinho e eu não vou pescar mais, porque eu sou muito bom para o meio ambiente. Mas existem as cotas, vai vir outro país e vai pescar. Então não adianta nada economicamente com relação a isso, e também para o meio ambiente também não adianta. O ideal é que a gente pesque no limite da cota, e cada vez peça mais cotas para a gente também brigar por essas cotas, para a gente pescar cada vez mais e ter um resultado econômico melhor. Não é para pescar acima do que o peixe pode reproduzir, que seria sobrepesca,
mas é pescar cada vez, pedir cada vez mais cotas para a gente poder pescar cada vez mais. Legal. E como é que é a produção, né? Vamos falar aí da pesca do atum. Como que é a produção no sentido dos produtores ali, vamos dizer assim? É concentrado em poucas empresas que são grandes? Eu sei que tem muita pesca tem a parte de subsistência e tudo mais, pequenos pescadores e comunidades assim, mas dessa pesca de quantidade que a gente está falando, ou de peixes mais que avançam aí para águas internacionais, como é o caso do atum. Como é que é essa produção? São centralizadas em poucos grandes pescadores, vamos dizer assim? Não, é muito pulverizado, na verdade. Então a gente tem alguns. A gente pode falar em dois tipos de pesca, na verdade, três tipos de pesca de atuns, né? Então a gente tem os atuns enlatados, que é uma pesca específica para atum enlatado, que aí a gente tem mais concentrado no sul do país, porque esses peixes são mais concentrados no sul. Mas quando a gente vai para aqui para o Nordeste, a gente tem mais duas pescas, que é a pesca de espinhel, ou long line, e a gente tem a pesca de cardume associado, que essa pesca é uma pesca, digamos assim, um pouco mais artesanal e é muito mais pulverizada. A gente tem algumas indústrias que trabalham, mas a gente tem várias empresas que têm barcos e a gente também tem comandantes de barcos que têm barcos e o pessoal arma os barcos, digamos assim, né? Coloca o dinheiro na embarcação para poder colocar gelo, para poder colocar óleo diesel e tal, para o barco ir pescar e depois fazer essa despesca. Então, é muito pulverizado. Se a gente for falando da lagosta, por exemplo, a lagosta é praticamente toda pesca artesanal. Então, a gente tem vários barquinhos pescando que são afunilados, digamos assim, a gente tem um funil dentro da indústria, então aqui, todos aqueles barcos que estão pescando ali vão para dentro da indústria, e aí essa indústria junta todo aquele lote e faz a exportação toda junta. Por isso que a gente tem um problema muito sério de rastreabilidade na pesca, porque é muito difícil a gente fazer uma pesca que é uma rastreabilidade que é muito pulverizada. Então a gente tem barcos que pescam um volume pequeno, que precisa juntar com outro, para poder fazer aumentar esse volume para poder valer a pena uma exportação, digamos assim. Entendi. E com relação à tecnologia, César, a gente vê tecnologia quando a gente fala no agro aí, o Brasil vai surgindo tecnologias em várias etapas da cadeia, algumas a gente já consegue adotar de imediato, outras não. Como é que está a questão da tecnologia nessa indústria aí da pesca? A gente está precisando de tecnologia, na verdade existe tecnologia no mundo, mas a gente precisa incorporar essa tecnologia, né? Talvez isso a gente tenha um problema com relação ao que a gente estava falando no início, né? Dessa questão da pesca sair girando entre os ministérios e correndo tal, e não estar andando junto no mesmo vagão de todas as outras proteínas animais e do agro de uma maneira geral, né? Que vem alavancando o país. Então a pesca fica um pouco mais à margem disso aí, e a gente tem sentindo isso na incorporação de novas tecnologias. Por exemplo, os barcos brasileiros, claro que a gente não vai acabar com os barcos artesanais, que são importantes também, mas os barcos, digamos, industriais brasileiros são antigos, né? A gente tem barcos que são muito antigos, a gente precisaria dar uma atualização na frota e também na manipulação desses peixes a bordo, por exemplo, ter mais barcos indústria que manipula o peixe todo, e o peixe já sai pronto da embarcação. A gente precisa ter barcos realmente novos, com tecnologia de congelamento melhor, porque a gente tem um congelamento que não, quando tem congelamento na embarcação, não é um congelamento de alta tecnologia, né? Então a gente a gente tem muitas inovações, muitas tecnologias de pesca no mundo, mas a gente ainda não incorporou, digamos assim, essas tecnologias, tanto na parte da pesca em si, como na parte
do processamento do produto. Uma coisa que eu penso assim que a gente poderia, por exemplo, baratear o peixe, se a gente tivesse nas indústrias mais tecnologia de aproveitamento de subprodutos, digamos assim. Porque assim a gente pega, por exemplo, a gente pega um peixe e a gente vai tirar o filé do peixe, aquilo ali, tudinho, aqueles 30% do peixe vai ter que pagar o peixe todo, que é aquele filé. Mas a cabeça, tudo isso aí pode gerar, fazer mais, fazer ração, fazer outros produtos, inclusive alimentícios para humanos. Então a gente tem todo esse desperdício, digamos assim, que também entraria na parte tecnológica das indústrias para poder gerar mais renda e até baratear o produto para o consumidor final. Legal. Então, nesse ponto que você falou, a minha próxima pergunta era sobre o potencial de crescimento ainda desse mercado. Eu acho que só com a adoção de tecnologias e melhor aproveitamento aí já daria para esse mercado crescer bastante, né? E como você vê aí para Isso. os próximos anos essa tendência aí de crescimento? A gente tem muito espaço ainda para crescer? Olha, no mundo todo, a proteína aquática, né, é a que mais cresce. Então, a gente vê claro, que ainda é muito mais abaixo do que as outras proteínas, mas a curva de crescimento é mais acentuada do que as outras proteínas. Então, a gente tem um potencial muito grande. O Brasil tem um litoral muito grande com relação à pesca e também uma bacia hidrográfica muito grande para a agricultura em terra, né, agricultura interna dentro da região do país. Então, a gente tem um potencial muito grande. A gente precisa incentivar mais esse consumo de pescado no Brasil. A gente precisa ter um cuidado maior na manipulação dos peixes para a gente ter um produto de melhor qualidade e que seja melhor consumido. Então, o consumidor realmente precisa comer um produto, comer um peixe e achar gostoso que comeu aquele peixe. E aquilo ali vem toda da cadeia, né? Vem todo um histórico da cadeia, da manipulação, de como aquele peixe foi trabalhado. Então, se a gente tiver um produto melhor, a gente melhora o consumo. E a questão da rentabilidade, digamos assim, se a gente melhorar a manipulação do peixe, a gente já vai ter um peixe de melhor qualidade, que é melhor visto no mercado, talvez seja vendido um pouco mais caro, ou pelo menos tem uma prioridade na venda, e aí você já gera uma receita melhor para aquele produto, simplesmente pela manipulação diferente, não super tecnologias, mas só pela manipulação daquele produto de forma diferente, você já teria uma rentabilidade melhor daquele produto. Legal. Eu conheci uns chefes que eles estavam trabalhando acho que era até um programa do Sebrae, do, do Pirarucu, lá da Amazônia, né? Sim. E aí eles fizeram um programa, e aí tinha um torneio, né? Uma competição entre chefes para ver quem fazia o melhor prato com o Pirarucu e tudo mais. Então, ações como essa também ajudam a divulgar, mas pelo que eu vejo você falando aí também, a indústria pode melhorar muito os seus processos e isso acho que também tem que vir junto, claro, com o marketing, mas tem que fazer a lição de casa dentro da indústria mesmo, né? Tem que fazer a lição de casa e é uma área, inclusive, o pessoal de agro pode vir para a pesca, porque é uma área que tem muita oportunidade, né? Eu costumo dizer que onde tem problema tem oportunidade. Então, onde não tem problema, não tem nada que fazer, não tem, já está tudo resolvido. Então, a gente tem um monte não vamos dizer problema, né? Um monte de oportunidade para resolver. Então, tem muita área ainda que a gente pode abraçar e alavancar essa pesca, tanto para o consumo interno, como também para a exportação desses produtos. Muito bom. E César, hoje você começou atuando nessa área e hoje você também dá cursos, workshops, enfim, você também está dessa parte da educação e do treinamento, né? Você já era uma coisa que você pensava em fazer ou foram as oportunidades que foram surgindo aí para você também ajudar a compartilhar esses conhecimentos? Fábio, foi uma coisa assim que realmente eu não esperava, né? Eu trabalho ainda, né, dentro
das indústrias, prestando consultoria, fazendo avaliação da qualidade dos peixes. E essas coisas de rede social, essas coisas de Instagram e tal, eu comecei a fazer uns vídeos e filmar e mostrar alguma coisa assim. E meus amigos começaram a dizer, não, César, filma mais, mostra mais, que negócio interessante e tal. E surgiu uma demanda que eu não sabia nem que existia, né? Se a gente for ver, eu trabalho especificamente com qualidade de pescado. Então, se a gente vê os restaurantes que mais se interessam, que mais precisam de um peixe com a qualidade superior, seriam os restaurantes japoneses, né? Que são servidos peixes crus. Então, precisa realmente de uma qualidade superior. E aí começou a surgir essa demanda que eu não sabia nem que existia. Os restaurantes, os sushimens, os chefs principalmente de culinária japonesa, outros também, mas principalmente de culinária japonesa, começaram a me chamar, a saber curiosidades, a querer saber como manipular o peixe no próprio restaurante. E aí foi surgindo isso, a questão de fazer cursos, de fazer workshops, palestras, tal, de dar consultoria no próprio restaurante, porque é toda uma cadeia, né? Uma cadeia que a gente não pode, se a gente falhar no meio, a gente tem uma perda de qualidade e qualidade não se ganha novamente. Você só mantém. Então, desde que a pesca, que o peixe foi pescado, a gente precisa manter essa qualidade até que o consumidor for comer o peixe. E isso está dentro do barco, está dentro da indústria, está toda a logística e está no restaurante também, que vai receber aquele peixe e vai manipular aquele peixe para o consumidor comer um prato de boa qualidade. Muito bem, muito bem. E César, para quem quer conhecer mais aí seu trabalho, você quer deixar aí seus arrobas, como é que as pessoas Ah, te acham aí? meu nome é um pouquinho complicado, mas é do jeito que fala, né? César Calzavara, então a gente tem lá um Instagram, eu sou mais atuante no Instagram, é César Underline Calzavara, mas a gente bota uns vídeos também no YouTube, mas mostrando como é a área de pesca, a gente, como eu estou viajando praticamente o Brasil todo, a gente sempre mostra tanto de pesca como aquicultura, mas a gente mostra como aquele peixe é manipulado, como aquele peixe é trabalhado. E é interessante que não só para quem trabalha na área, né, mas para quem é curioso, para quem consome peixe, então é interessante com relação a isso. Então, quem quiser, a gente está lá à disposição para tirar dúvidas também no Instagram e no YouTube. Muito bem, então a gente está entrando aqui na nossa parte final do nosso episódio e eu queria te agradecer, César, por aceitar esse convite aqui para compartilhar seus conhecimentos, suas experiências. Muito obrigado, foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Fábio, eu que agradeço. Como eu falei, é sempre bom a gente poder ter a oportunidade de falar do que a gente faz, do que a gente gosta, né? Eu sou apaixonado por essa área. É uma área que todo dia eu aprendo coisas novas. A gente, como eu falei, tem uma variedade monstruosa de pescado. Então, todos os dias que a gente ensina, a gente vai aprendendo coisas novas, novas tecnologias e novas formas de tratar aquele produto para o consumidor. Então, como eu falei, a pesca é agro, a aquicultura é agro, e a gente está junto aqui para brigar por essa área da gente aqui, que é muito legal e faz um grande benefício para o nosso país. Né? Muito bem. Agradecemos então ao César e também você, nosso ouvinte, que está nos acompanhando. A gente vai deixar na descrição do episódio as informações da AgroTravel, viagens técnicas, e do César também, para quem quiser saber mais e quem quiser entrar em contato. Não deixem de seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Spotify, que são as redes que a gente está divulgando o podcast. E se você gostou, compartilha com os amigos para que a gente possa continuar crescendo e ajudando a inspirar o agro brasileiro. Obrigado e até a próxima!